Trombones e guitarras. É um mergulho nostálgico nos acordes do passado, onde as notas de trombones e guitarras ressoavam nos salões de baile e marcavam a trilha sonora da década de 70, na cidade de São Carlos, Santa Catarina. A gente ouvia muita Rádio Guaíba na época, né? Muita música boa naquela época. Então a gente foi se encontrando lá, os conhecidos, o Zart, lá, o Valmor, o Renato, né? E foi formando devagarinho aquele grupo lá que foi na época lá em São João que nós começamos os ensaios, né? As primeiras notas quem ensinou, inclusive, foi o Fortunato, que ele era patroleiro aqui em São Carlos, no município. Aí as primeiras notas foi ele que me ensinou, as primeiras posições, e foi indo, até que formamos aquele grupinho de 6 elementos aí. Na verdade, eu vim a morar em São Carlos e eu ainda continuei com a banda lá em Caxambu. Então eu fiquei morando praticamente 1 ano em São Carlos, mas mesmo com a banda lá em Caxambu. E a partir daí eu recebi um convite da banda aí do The Guitar Boys, para fazer parte da banda The Guitar Boys. Então nesse período eu entrei na banda como baixista, né? Então eu tinha de 15 para 16 anos. Né? Que daí a família Dúlios, eles precisavam de um baterista, né? E eu na época estava começando, né? E vim fazer um teste aqui e fui aprovado, né? E desde então eu fiquei, né, no The Guitar Boys, né? Eu fiquei lá em Margarida, fiquei tocando naquele conjunto, né? Que era Ideais primeiro, depois foi mudado o nome para Los Angeles. E daí nós tocamos uma promoção aqui em Águas de Chapecó. E era uma sexta-feira à noite, né, no qual o Roberto e o Lid, né, vieram falar comigo. Eu estava ganhando 3 salários, eles me ofereceram 4, e na mesma noite daí eu fechei. 30 dias depois, isso foi em 78, vim de mudança para cá, né? Nos palcos dessa pequena comunidade, surgiam os pioneiros dessa arte. Os músicos que, com seus talentos, desenvolveram músicas para enriquecer a cultura da região. Mas eu com 9 anos, 10 anos, já toquei gaita, já tinha a bandinha. Ah, mas então nós vamos entrar nesse assunto então. Como é que a música entrou na sua vida assim? A música, o cara tem de trazer de nascença. O cara que não nasce com ela dentro do sangue, coisa. Não adianta tu insistir porque não adianta. Então, cara, eu hoje, por exemplo, eu estou tocando muitos e muitos anos lá. Este documentário é uma memória, uma celebração a esses artistas. Uma homenagem aos protagonistas das bandinhas dos anos 70, cujo legado ressoa até os dias de hoje. O que me marcou quando eu vim aqui para São Carlos, né, no caso, que eu vim para cá com o Blue Star aqui, para nós fomos fazer o primeiro ensaio, né, me chamou um pouco a atenção, porque o nível, né, vamos dizer assim, musical, era bom, muito bom, né? Isso me marcou, né? Porque iria pegar músicos mais experientes. Por exemplo, nós tínhamos o Lídio Engler, que era pistonista. E hoje, com conhecimento também que tenho, e sei a grandeza de instrumentista que era essa pessoa. Conhecedor de música, bom trombonista, bom pistonista. Então, ela era, dizer assim, o maestro, chefe, e a banda em si também, né? Ela estava... É um auge assim, bom musicalmente por causa dele. Em um mundo movido pela rapidez, é fundamental olhar para trás, valorizar nossos músicos locais e reconhecer
a importância de suas contribuições para o patrimônio cultural. Cada acorde, cada nota é uma página viva da história de São Carlos. Nós não podíamos tocar nenhum baile sem carteira. Porque a carteira profissional era aquilo. E era cursos em Chapecó. Tinha que se inscrever primeiro lá no regional de, como é que se diz? O Código dos Músicos. Na Delegacia Regional dos Músicos, Ordem dos Músicos do Brasil, Sim. lá em Chapecó. Daí tinha que participar dos cursos. Tinha um superior, sabe, que vieram nos bailes, que era o Milan. Sim. Ele era o chefão lá. Se ele ia no baile, né, que nós tocava e não tinha carteira junto, ele podia terminar o baile. E multa ainda. Sim. E multa. A carteira, essa carteira não era obrigada a estar junto. E nós tínhamos elas juntadas, tudo às 7. Porque não adianta ter um que nem, vamos supor, ele tem a sua e nós não. Aí igual não ia aprovar nada. Porque começou a fazer os bailinhos na casa. Igual os outros também faziam, né? Daí ele fez uns bailinhos ali, gostou, daí resolveu construir o salão de molas. A pista era com mola, né? Balanceada. A mola, sabe o que era a mola? Era uma grápia, um pau de 60 mais ou menos, de grossura. 60, 70. Daí o salão, ele era 10 metros. Era um pau de 10 metros, quase 11 metros de comprimento. Então ele apoiava numa ponta e na outra. Essa é a mola que tinha. Eu iniciei de contratar baile, daí eu tinha levado o contrato, tinha um gravador junto, que tinha as músicas tudo em cima. Fita cassete. E Toca-fita? um toca-fita. Aí a gente deixou correr umas músicas e tava joia, né? O pior de tudo foi que ele foi a pé. No início. Isso ali, sim. Uma vez eu saí ali de São Carlos, fui caminhando, fui ali para Para Grande, Palmitos, depois eu fui lá para Santa Lúcia, e depois lá em Santa Lúcia fiquei pernoitando lá, pedi lá um gringo lá para pernoitar. Os conjuntos vinham, pedia para tocar um baile, né? Daí fazia contrato com eles. E daí eu marcava o dia, né? Era o dia, estava marcado, para tal dia vai vir tal conjunto. E a propaganda naquela época na rádio de São Carlos não tinha só em Palmitos. Botava propaganda em rádio Palmitos e anunciava o baile, né? E nos domingos eles tocavam mais barato porque aproveitava a passagem, né? Igual tinha os Três Chirus. Os Três Chirus tocaram uns quantos bailes lá, mas só em domingo. Daí em domingo era metade do valor, né? Daí fazia os bailes nos domingos. Na época, o Dúlios, que era o proprietário da banda, ele tinha uma Kombi. Então, em cima a gente colocou um bagageiro e lá se carregava as caixas de som. Era muita caixa, então ia em cima da Kombi. E com isso era o transporte. 7, 8 músicos na Kombi, mais o carregamento do equipamento. Fomos tocar no Rio Grande também, tem um episódio que eu me lembrei agora. Fomos tocar lá em Santa Cruz. Aí na volta nós encontramos o pessoal, inclusive tinha várias pessoas aqui de São Sebastião que estavam junto lá, que estavam voltando lá para a terra que eles trabalhavam lá na época, eles iam muito para lá para o trabalho. E nós voltando lá para cá e por coincidência se encontramos, não era com celular que nem hoje. Nós vimos lá o carro e conhecemos de longe, paramos e fizemos uma baita festa na estrada. Não se trata apenas de músicas e ritmos de origem alemã, mas de um conjunto de elementos que formam o tecido cultural desta terra. Marchas, polcas e dobrados eram mais do que melodias, eram expressões de uma comunidade unida pela música. Daí nós gravamos depois Blue Star em 82, se não me engano. 81, 82 gravamos o Blue Star, o primeiro disco, né? No qual nós também tivemos essa dificuldade, né?
as músicas eram totalmente, eles eram complicadas, né? Se tu escutar hoje, tu vai ver que tem vamos supor, o Danúbio Azul. Para com o instrumental assim que nós estávamos, era difícil para você executar ela, né? Mas nós também saímos ensaiados daqui, né? Fomos lá, pronto. Preparados, sim, para executarem as músicas, para nós fazer também, que seria de meio-dia, ficamos também 3 dias. Na Bela Vista, nós éramos os maestros nos pares de carnaval. Então, lá no Roque Freire, lá, cada ano era o carnaval, era nosso. Sábado de noite. E que baile, e que super organização. Porque eu nunca mais esqueço quando, isso era uns 3, meio ano antes, daí nós falamos, vamos parar, né? Aí o Flávio disse, vamos fazer contrato até carnaval. Sim. Tá, daí fomos tocando, o último baile era carnaval. E naquele baile toquei uma última música, me dá um arrepio hoje, quando me lembro a última música, pensei assim para mim, hoje essa é a última que nós toquemos. Isso doeu. Tá louco. Tanto tempo junto e Sim. vamos parar. Aí cada um levou um pedaço de aparelho junto, né? Um levou o motor, outro levou a bateria, outro levou um som. Eu levei a bateria. E até hoje ninguém falou nada, tu ganhou mais que eu, né? Não. Isso ficou feito que nem fosse uma família só. Isso era uma coisa muito interessante. Além da sinfonia de trombones e guitarras, queremos revelar a riqueza por trás de cada instrumento musical nas antigas bandinhas. Como peças de um quebra-cabeça sonoro, cada instrumento tinha sua função única, contribuindo para a magia que envolvia os bailes da época. Comecei no violão e após, quer dizer, um ano depois, eu ganhei o acordeão que hoje eu possuo. Do acordeão daí fui para outros instrumentos, né? Eu ia junto com o padrinho em bailes, eventos que tinha e ficava só noite toda do lado do gaiteiro. Onde ele botava os dedos, como tocava aí. Isso era o início, né? A primeira música que eu toquei foi uma valsinha, que eu aprendi, foi uma valsinha, né? Meu padrinho cantava e tocava violão e com a insistência de eu ficar olhando ele e acompanhando, né, sem conhecimento, mas gostando disso, eu cantava junto com ele. Meus tios, todos eles tocavam acordeão, né? E até tem uma foto, né, da minha infância, né, segurando um acordeão, né? Na época era puxador de gaita. E daí tem uma foto, né, com 2 tios meus, né, que eram gaiteiros. Meu avô tocava acordeão, né? E foi me incentivando, ela começou a me levar nos ensaios, né, que eles faziam na época, né? E daí eu também fiquei admirando a bateria, né? Que eu acho que é hábito de criança, né, ver os caras, quer ver o movimento, o barulho, né? Aí eu fui pegando os pauzinhos, experimentando, né? Na época que se usava cambará ainda. E fui batendo até sair alguma coisa, né? Que na época era assim, né? Você escutava um som e você tinha que tirar aquilo ali, né? Da onde saía, não sei, né? Mas assim começou assim, bem cru, né? Assim, né? Sem instrução nenhuma, na época não tinha, né? A evolução mais tarde, daí veio o toca-fita, né? Pra gente conseguir tirar as músicas, né? Na época, a maneira de se ter uma música em mãos, digamos, para poder executar essa música, era pelo rádio. Primeiro passo que o ouvido da gente era muito bom, né? Aliás, continua bom, né? E então a gente tirava, por exemplo, as melodias, a gente tirava por ouvido, né? Tínhamos várias rádios ali, a Rádio Entre Rios já existia naquela época, Palmitos, né? E ali, rapidamente, caneta e papel, copiava-se a letra, quando dava tempo. E quando não dava tempo, então, esperar que no próximo dia essa emissora
fosse rodar de novo essa música para a gente copiar mais um trechinho. Para eu ir na casa deles ensaiar, isso dava 12 quilômetros. Eu pegava o cavalo, pegava meu instrumento na frente e ia na casa deles para ensaiar. Antes da noite. Daí ensaiamos até as 12 horas, eu encilhei o cavalo e vim de volta. Isso era quase cada semana. Uma semana sim, outra não. Sim. E antes que nós fomos tocar baile, de tarde no sábado, aliás, era sempre um ensaio antes que nós saímos. Sempre. E sempre era lá em casa do pai. Lá. O elo profundo entre a comunidade e a música foi um pilar crucial para o avanço e evolução dos músicos de São Carlos. E retornando, né, da faculdade, eu assumi os negócios da minha família, que era uma modesta relojoaria. E um certo dia apareceu lá um vendedor de violões, né? E eu me entusiasmei nisso aqui. Ninguém vende violões aqui na região, ninguém tem. Aí eu falei, eu vou comprar uns violões, pai. Não, isso não, nós temos relógios e joias, nada de violões, isso não é que se viu isso. Mas eu insisti, né? Vieram esses violões e não foi 45 dias, eu tinha vendido 6 violões. Aí meu pai ficou todo entusiasmado, né? Mas, né, que se viu, né? Que tal, né? Nova atividade comercial. Então, nessas minhas incursões de São Paulo, nos fabricantes, né, eu comecei também a desenvolver, a conhecer e trazer conhecimentos de equipamentos para os nossos músicos aqui da região. E aí, durante mais de 10 anos, 15 anos praticamente, eu era o único revendedor de instrumentos musicais, né? Então, aqui em São Carlos, Blue Star, o Peter Boys, vários conjuntos me compravam equipamentos. Nossa, o primeiro instrumento elétrico, quer dizer, um aparelho, era uma caixinha de amplificada. Eu sei que ainda quem fez aí era um técnico nosso, ele fez aquela caixinha amplificada, né? Ia 16 pilhas, aquela pilha grande, sim, por noite, imagina a despesa, né? E aí cada baile, depois do baile, então a gente dava para a vizinhança ou vendia uns troquinhos. As pilhas? A pilha, porque ela servia para foco, para o rádio, ia muito tempo ainda. Só não para o amplificador? Só naquele amplificador, não deu mais. E para nós tinha que igual comprar um gerador. Depois nós compramos um gerador melhor, né? Sim. Adaptado junto, não é com Coreia. Antes era com Coreia. Sim. Depois era adaptado aquele lá, aí sim. Mas no baile nós só podíamos botar os nossos som e mais um bico no salão. Se não? Sim, mas ele não aguentava, ele era fraco. Aumentar a rotação? Daí, naquele tempo, daí fomos bem, né? Sim, daí sim. Começou a melhorar, porque a som ficava melhor. Nós tínhamos um amplificador, digamos, de 10 watts, tocado a bateria ainda na época, né? Era uma corneta de alumínio, né? Grande, e naquilo era reproduzido o som de guitarras, gaita e microfones. Era um som fantástico. Aí em alguns locais já tinha energia elétrica, claro, os centros maiores tinham energia, mas quando eu pegava a comunidade do interior já não tinha energia elétrica. Então nós utilizávamos um gerador de luz, né? E com motor a diesel, então a gente tínhamos a energia através do gerador. Ele se sentia feliz quando ele subia no palco, ele estava realizado. E daí mais também, quando chegava músicos conhecidos, ele já chamava no palco para fazer parte da banda, para fazer uma folia no palco, né? Para deixar as pessoas mais animadas, ele se realizava no palco. Eu me lembro do primeiro ensaio assim, que eu fui dele, foi onde é que eu acabei ensaiando depois com o Caravelli, que era com depósito de bebida.
Mas na saída de São Carlos, hoje já não existe mais. E tocando Linda Juventude, parece que falando no momento eu lembro até hoje. Depois disso eu me lembro que eu vim num festival com o pai aqui perto, uma comunidade aqui próxima, São João. Eu vim no Festival da Canção aqui. Aí fora os carnavais, que eu sempre ia no carnaval infantil em São Carlos, né? Enfim, sempre admirei, sempre adorei a música, né? Tanto o pai quanto a mãe sempre escutaram muita música até hoje, né? Escuto muita música em casa, então foi meio de família e eu decidi seguir. Ai, era de muito orgulho ver o meu marido realizando o que ele mais gostava na vida, né? E o sucesso, de ver o sucesso, as pessoas aplaudindo ele e elogiando ele pela música, vindo pedir cartão para fazer contrato, assim, sabe? Era uma alegria isso. Então, assim, hoje ainda muitas pessoas vêm dizer que saudades do Arnélio, né? Ai, ele me ensinou tanta coisa, ai, ele sempre me ajudou, né? Se eu precisava de uma aparelhagem, ele estava ali, se eu precisava dele, quando ele não tinha promoção, ele vinha me ajudar, ele tocava, me auxiliava, isso a gente nunca vai esquecer. É muito orgulho, né? O pai, até hoje é referência, você fala com músico lá do Paraná, você fala com músico lá do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, fala em Blue Star, o Argeu, o baterista, o Polita, sim. Então sempre foi muito orgulho e ao mesmo tempo tinha que dar no couro para não acabar com o nome Polita, né? Mas realmente é muito orgulho, assim, de ser filho do seu Argeu. E vai ser sempre o meu batera número 1, né? Isso não tem nem o que falar. Inspirados pelo artigo de Andréas Arte, mergulhamos nas páginas da história para dar vida ao passado através dessa obra audiovisual. Mais do que um documentário, Trombones e Guitarras é uma cápsula do tempo, uma jornada sensorial que nos transporta para os dias em que os trombones e guitarras eram os protagonistas das noites festivas de São Carlos. Nós éramos um epicentro, né, de bandinhas e de conjuntos, e cada uma com o seu tipo de música, né? O Guitar Boys era mais jovem guarda, o Blue Star não, era música mais folclórica, música alemã. Aí, os últimos anos que eu sei, eles se especializaram em música para Oktoberfest. Saudade desse tempo, né? Era algo diferente, né, do que a gente vive na atualidade hoje. E a gente sente muita saudade dos amigos da época, já digo, né, e da música que a gente executava na época. Então é algo que sempre está na lembrança da gente, já digo, né. Para mim foi um grande aprendizado, de a gente adquiriu muita amizade, as pessoas, né, hoje muitas vezes a gente, mesmo que a gente mudou um pouco, né, mas a gente chega em lugares estranhos, as pessoas vêm cumprimentar, você era da banda lá, assim. Tanto que hoje você entra num lugar onde tem um som bonito, uma banda boa tocando, você sente aquela cosquinha embaixo do pé, para aquela vontade que dá de participar da turma, né? Eu penso assim, de acordo com a época que isso era, pensando, vamos supor, se fosse agora responder o sentimento que a gente levou, era de um tipo de, assim, uma missão cumprida. Se fosse hoje, eu ia começar de novo. Né? Tudo o que nós passamos, a gente podia começar lá de novo, eu ia começar de novo. Só que tinha isso que era também muito bonito, sofrido. Jogar o relógio para trás, né? Encatar lá pelo menos uns 24, 25, não 70. Isso representa uma família, porque
Se todos não estão de acordo e colaborem ou não ensaiam, daí não tá música, né? É a mesma coisa que uma família. Então, São Carlos teve assim esse preceito, né? Essa honra de sediar ali várias bandas que fizeram sucesso na região toda. Trombones e guitarras é um convite para preservar, difundir e valorizar as manifestações culturais e imateriais que definem São Carlos. Ao fazê-lo, buscamos fortalecer a identidade da comunidade local, lembrando a todos que a riqueza de uma cultura reside nas histórias que ela conta e nas tradições que ela preserva. A música, ela ajuda na comunidade, assim, no sentido de você anima a pessoa consciente, alivia a consciência, você cria amizade, você deixa, assim, no sentido, talvez a tristeza lá do lado de fora, né? Você deixa as coisas ruins do lado de fora, né? Som, música é fundamental para seja o evento que for, né? Com certeza a sociedade precisa disso, é uma essência. É a essência de vida de uma comunidade, eu acredito que é a cultura, a música. Assim, o que eu gostaria é que toda pessoa tentasse, pelo menos, despertar o dom musical, né? Que nem todo mundo tem esse dom, né? Isso é um dom divino. E que toda pessoa tentasse. Isso desenvolve a sensibilidade, né, da pessoa. Isso que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas. Que esses acordes ressoem em nossos corações, conectando-nos ao passado e iluminando o caminho para o futuro. Você assistiu Trombones e Guitarras, uma homenagem à música e à história de uma comunidade que continua a ecoar através do tempo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a tua iniciativa, Jever e a dona Andréa, pela iniciativa de tentar resgatar essa história, que é uma história bonita, uma história de luta, muita luta, de honestidade, né? Então eu queria agradecer muito a vocês ali por ter tido essa ideia de fazer, reescrever essa história, certo?